Chegamos na penúltima lição desse trimestre, lição de número 12 aqui da classe dos adultos da CPAD. E eu espero muito que o Senhor possa ter te abençoado durante todo esse trabalho. Texto escrito e comentado pelo pastor Elienay Cabral, onde estamos finalizando o estudo sobre o Evangelho de João. Lição 12 trabalha sobre um tema muito marcante. Vamos trabalhar sobre o julgamento de Jesus até a sua ressurreição. E eu espero muito que você possa aproveitar todas essas dicas que vamos te passar em aula. É interessante você iniciar por algumas bases bíblicas que o texto bíblico da lição apresenta para você. Primeiro, você precisa apresentar o texto áureo, que se localiza em João 19:30. Segundo, você pode apresentar a verdade prática. Depois, você pode estar apresentando em sala de aula ou pedindo ao aluno para fazer essa leitura. A leitura bíblica em classe que se localiza no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 17, 18, depois versículos 28 ao 30, depois capítulo 20, versículos 6 ao 10. Leia esses textos, deixando Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal e passa a ser um dos nossos alunos, ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações. Você pode me acompanhar aqui pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. É só você colocar no Google Janderson Nascimento EBD. Eu vou ter o prazer de te receber e, claro, estar junto contigo nessa jornada. Eu espero muito que o Senhor possa falar com você e que essa aula seja uma bênção para o teu coração. Na nossa jornada pelo Evangelho de João, chegamos então na sessão que marca o início da paixão de Cristo. Essa sessão se inicia a partir do capítulo 18 do Evangelho de João. Então já anota isso aí para você trazer esse conteúdo em sala de aula. Quando você observa isso a partir dessa sessão final do Evangelho de João, você vai descobrir, à luz das Escrituras, de uma forma muito especial e também reflexiva, que o Evangelho de João traz uma sequência muito interessante a partir da narrativa do capítulo 13 desse Evangelho, onde nós observamos, nesse capítulo já inicial, essa despedida de Jesus no cenáculo, junto com os discípulos, se preparando para o Getsêmani, se preparando para o julgamento, se preparando para a crucificação, se preparando para o momento da sua ressurreição. Quando você observa isso dentro do texto do Evangelho de João, você vai perceber que o evangelista João, ao descrever os eventos do Getsêmani, ele não vai enfatizar aqui, e esse é um detalhe que você não pode deixar de fora, o sofrimento, a angústia de Jesus, como fizeram os outros evangelistas, Mateus e Lucas. Ele não faz isso, mas ele procura apresentar de forma muito clara esse Jesus que está se apresentando como vitorioso, esse Jesus triunfante, esse Jesus que é o Filho de Deus. Totalmente diferente da pegada de Mateus e Lucas. Você pode comparar. Anote os textos. Mateus capítulo 26, versículos 36 ao 46. Lucas capítulo 22, versículos 39 ao 46. Também vai te ajudar a entender isso, comparando com essa narrativa do capítulo 18 que a gente está observando aqui no Evangelho de João, especialmente versículos 4 ao 6. Você já encontra um Jesus, ao invés de encontrar um Jesus angustiado, você encontra um Jesus vitorioso e triunfante, ao ponto de perguntar: a quem vocês estão buscando? Quando você observa essa narrativa também, você vai perceber que o próprio João demonstra essa ação voluntária de Jesus em ser o Filho de Deus e voluntariamente, verdadeiramente, de acordo com as Escrituras, ele se coloca no papel de cordeiro, mas não deixa de ter a sua autoridade, como o próprio João Batista disse lá no capítulo 1, versículo 29, desse texto que foi escrito pelo evangelista João. A ausência dessa agonia no jardim é proposital por João. E é importante você destacar isso aqui também, porque ele vai apresentar um Jesus que está pronto para exercer o plano de Deus. Então a narrativa de João é muito legal para quem observa isso.
As diferenças sobre o aprisionamento que Jesus enfrenta diante dessa multidão também é relatada dentro desse texto, porque aqui você vai descobrir a proposta de João, que é totalmente diferente da dos outros evangelistas. Vamos só comparar. Enquanto Mateus e Marcos vão relatar a chegada de uma grande turba com espadas e cacetetes, isso é citado em Mateus 26, 47, Marcos 13, 43, os dois falam da mesma coisa. Lucas vai citar uma grande multidão que se aproxima para aprisionar Jesus, lá em Lucas 22, 47. Você já vê Lucas dando uma outra ênfase. Mas agora, quando você vai observar isso, comparando com João, João faz questão de dizer que esse Jesus, por sua vez, é um Jesus que está pronto para a entrega, ao ponto de corrigir Pedro, que corta a orelha de Malco, sendo citado lá em João capítulo 18, versículo 10. Olha só que visão que João está apresentando sobre Jesus. Dentro do texto também você revela e percebe isso a partir das escrituras, que esse Jesus permaneceu com o controle da situação. O Jesus de João é um Jesus que tem todo o controle da situação e ele está voluntariamente se colocando à disposição para o plano salvífico. Será que isso vai enriquecer a tua aula ou não? Anota aí, vai te ajudar muito. Você pode comparar isso com João 18, versículo 11 e Mateus 26, versículos 53 e 54. Esse texto traz uma harmonia muito interessante, porque esse Jesus de João, que está pronto para a entrega, é um Jesus salvador, é um Jesus vitorioso, e esse Jesus que nós servimos. Isso vale um glória a Deus. Pelo menos tu escreve aqui no comentário, glória a Jesus, já que eu não posso te ouvir, e que Deus te abençoe de uma forma poderosa nessa ministração. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula já nesse trimestre e no próximo, você pode ser um dos nossos assinantes no Facilita EBD. No Facilita EBD você vai encontrar o esboço dessa pesquisa que eu sempre faço. O esboço da minha aula, onde eu coloco aqui versículos diferentes da lição para enriquecer, para te ajudar, para dar outra perspectiva na tua ministração em sala de aula. Você vai encontrar também os slides, o PowerPoint. Essa assinatura, ela é trimestral, ajuda muito. Várias pessoas estão sendo edificadas pelo Brasil através desse conteúdo. E você pode ser um dos nossos assinantes. E é claro que você pode encontrar essa proposta no link na descrição desse vídeo. É uma assinatura trimestral. Você pode encontrar a mesma proposta acessando facilitabd.com.br ou então escaneando esse QR Code que está aqui na tela. Fica à vontade para conhecer e que Deus te abençoe. Vamos caminhar agora para o nosso primeiro ponto da lição, que fala sobre a prisão e a condenação de Jesus, como proposta do pastor Elenay Cabral. Já nesse primeiro ponto, para você quebrar o gelo na tua ministração, faça a leitura, ou peça um aluno para fazer isso, do Evangelho de João, capítulo 16, versículos 1 ao 6, onde nós vamos encontrar esse Jesus disposto a se entregar. Esse Jesus que é Deus está disposto de forma triunfante a se entregar no Calvário. E apresente já o primeiro subtópico que vai descrever a prisão que João observa a partir dessa ótica diferente dos outros evangelhos. Já nesse primeiro subtópico, eu quero convidar você para abrir a Bíblia em João capítulo 18, versículos 3 ao 11. Isso aqui vai te dar uma ajuda muito interessante na tua ministração. Porque aqui você vai perceber o momento da prisão de Jesus, que é evidenciado a partir da ótica de João. Quando você percebe essa numerosa multidão citada por Marcos, por Lucas e por Mateus e encaixa com o perfil de João, você vai descobrir agora que João cita que os principais dos sacerdotes estavam no meio dessa multidão. Esse é um detalhe interessante que João destaca. João também faz questão de descrever que Jesus ele não teve medo dos seus algozes, daqueles que vieram para o prendê-lo. Ao contrário, ao invés de se esconder, quando perguntaram sobre Jesus, ele mesmo se revelou dizendo, eu sou, demonstrando aquela revelação divina que é descrita lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, onde ele destaca de forma soberana, o próprio Deus se revela a Moisés dizendo, eu sou o que sou. Agora Jesus, quando é procurado, ele diz, eu sou.
o Cristo. De forma poderosa aqui, você vê o impacto imediato sendo recebido pelos próprios soldados, ao ponto de João dizer que quando Jesus disse que ele é o Cristo, que ele é aquele que eles estavam procurando, os soldados caíram. Gente, isso aqui é um relato que João destaca sobre a soberania de Jesus. Os outros evangelistas não falam sobre isso, mas João faz questão de dizer, especialmente lá no capítulo 18, versículo 6, dá uma ênfase nisso aqui, onde os soldados caíram quando descobriram que Jesus disse que ele era o Cristo. De forma voluntária e soberana, ele se coloca à disposição. Esse detalhe também é exclusivo do Evangelho de João, porque ele não está ali para ser vencido, ele está ali para a entrega. Olha como esse detalhe é rico. Também descobre e apresenta para a gente de forma muito especial essa narrativa onde Jesus está plenamente confiante no plano do Pai. Em João capítulo 10, versículos 17 e 18, vai encaixar isso aqui com você. Além disso, a tentativa de Simão, Pedrão, de defender Jesus é citada onde você não encontra nos outros evangelhos. Pedro sacou a espada, capítulo 18, versículo 10, e foi na orelha de Malco. Então, isso aqui é relatado também no texto. Dentro do mesmo texto, o próprio Jesus ordena a Pedro a esconder e guardar a espada. E a própria Escritura faz questão de descrever de forma muito interessante, à luz da palavra, que esse Jesus estava disposto a beber aquele cálice, confirmando a sua missão redentora, conforme o profeta Isaías disse lá em Isaías 53, 10, confirmando com Mateus capítulo 26, versículo 39. Essa figura do Jesus que nós estamos analisando com você, ele é um líder que se coloca à disposição para o sofrimento. Ele é um líder que, mesmo sabendo da traição, ele continua sendo soberano. Jesus não perdeu o controle da situação. Pega isso e deixa Deus te usar. Olhando para isso também, você percebe esse Jesus assumindo a sua identidade redentora. Filho de Deus, ele veio para cumprir a vontade do Pai. Ele permanece como o Senhor. Ele é o autor da nossa fé. Olha o que Paulo fala sobre isso. Paulão escrevendo. Colossenses capítulo 1, versículos 15 ao 20. Dá uma olhada nesse texto aí. Você pode ler também Filipenses 2, 10 ao 11. De forma voluntária. Essa é a supremacia de Cristo. Ele se coloca à disposição para entrega no meio da prisão. Gente, esse Jesus que nós servimos, glória a Deus por isso. E se você pode, comenta aqui de onde você está me assistindo. De que parte do Brasil, fora do Brasil. Eu fico feliz em conhecer você quando você escreve aqui, olha, eu estou assistindo de tal lugar. Que Deus abençoe você. Agora, para dinamizar a tua aula, você pode abrir na página 89 e ler a pergunta número 1 da própria lição. E a resposta já está aí, você que tem a lição de professor. Você pode fazer essa dinâmica em sala de aula. Vamos avançar para o segundo subtópico, que trabalha agora sobre o interrogatório que Jesus enfrenta. Já no segundo subtópico, nós vamos perceber essa narrativa a partir desse capítulo 18 também. Agora você vai para o versículo 28, onde você percebe que esse Jesus ele passa a ser interrogado. E essa interrogação, ou seja, esse interrogatório que Jesus está enfrentando, essas perguntas que ele está enfrentando, parte então desse julgamento não só pelos religiosos, mas também parte pelos romanos. Mas, em primeiro lugar, você precisa observar que João não relata o julgamento perante Caifás. João não vai falar sobre isso. Possivelmente, ele está trazendo de forma muito clara um conhecimento que os leitores ainda não tinham, já que os outros evangelhos já estavam em circulação nesse período da história da igreja. Quando você observa, por exemplo, Mateus 27, versículos 3 ao 30, já era de conhecimento da igreja primitiva o julgamento que Jesus enfrentou por Caifás, por isso João não cita. Esse detalhe também demonstra que o próprio Jesus ele está à disposição para ser o Cordeiro. João fala sobre isso de forma muito clara, que ele é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado desse mundo. João, capítulo 1, versículo 29, depois você pode ler a comparação com 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Essa atitude do próprio Jesus em trabalhar de forma muito clara contra essa visão desse mundo corrompido
é algo extraordinário. Esse Jesus que se coloca à disposição para nos purificar. João não relata a hipocrisia dos líderes religiosos do seu tempo, mas João vai dar o interrogatório maior, ou seja, vai apresentar um interrogatório maior a partir de Pilatos, ou seja, um interrogatório romano, revelando aqui de forma muito clara essa ação da fragilidade do processo sendo levantada pelos próprios judeus, os religiosos, e agora estando na mão dos romanos. Essa acusação é interessante. Quando você observa João capítulo 18, versículo 29, Pilatos pergunta: que acusação trazeis contra esse homem? Não tinha fundamentos legais, não tinha ali fundamentos claros, confiáveis para aquela acusação. E isso é demonstrado lá no capítulo 18, versículo 30. Quando você observa Pilatos também percebendo a própria inocência de Jesus, o texto diz que Pilatos tentou libertar Jesus. Mas é claro que tem um propósito de Deus muito maior aqui. Observe João capítulo 18, versículo 39 agora. Quando a multidão, influenciada pelos religiosos que sabiam que iam perder a causa, é claro que possivelmente os religiosos pagaram a multidão para aquilo, várias pessoas foram pagas, há uma escolha da própria multidão por Barrabás. Quando Pilatos então leva Jesus ao lado de Barrabás e leva o questionamento: a quem vocês querem por causa da Páscoa que eu liberte? E você vê a multidão notoriamente sendo influenciada pelos religiosos. Observe o texto bíblico onde se encaixa com a narrativa do próprio Lucas. Lucas capítulo 23, versículos 18 ao 25. Esse Jesus também é um servo sofredor, por isso que ele é rejeitado pelos homens. Isaías 53, versículos 3, versículo 7, vai confirmar isso também. Quando você observa esse Jesus que transcende esse mundo, esse Jesus ele se coloca à disposição para servir. Servir com a sua própria vida. Essa cena demonstra não a fragilidade do Cristo, mas a fragilidade parcial dos judeus. E demonstra de forma muito clara que esse Jesus está pronto, mesmo sendo inocente, a partir dessa visão, em cumprir a sua missão. Ele foi rejeitado pelos homens, por causa de você, por causa de mim. E hoje nós estamos aqui falando dele. Glória a Jesus. Se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, se eu fosse você, eu compartilhava esse vídeo com essa pessoa também. Vamos agora para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que vai falar diretamente sobre a condenação, mergulhando ainda mais sobre esse assunto junto com você. Nesse terceiro subtópico, pega a tua Bíblia e anote esse versículo agora. Você vai observar não o capítulo 18, você vai agora para o capítulo 19 do Evangelho de João, versículos 1 ao 6. Pede um aluno para fazer a leitura, vai te ajudar muito. Aqui você pode observar a brutalidade que Jesus sofreu nesse momento da condenação, quando ele foi rejeitado pelos homens. Pilatos tentava evitar a crucificação. Por isso, Pilatos manda açoitar a Jesus para tentar agradar a multidão e depois libertá-lo. É importante você frisar sobre isso aqui. Dentro dessa visão, você vai perceber que Jesus enfrenta o açoitamento romano. O açoitamento romano era o castigo mais cruel que antecedia a morte por crucificação. O açoitamento romano ele era realizado a partir de um chicote conhecido como azorrague, que era feito por 12 tiras de couro. Em cada ponta nós vamos encontrar ali pedaços de ossos, chumbos. Aonde batesse, a pessoa então teria pedaços da sua carne jorrando pelo chão. Essa condenação do açoite romano, ela estava de acordo com as leis judaicas. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 3. Porém, o açoite romano ele é muito mais violento do que o açoite judeu, que era feito com varas. Quando você vai para a Escritura, você percebe que Pilatos ele tenta somente humilhar Jesus diante da multidão, açoitá-lo diante da multidão, mas para depois libertá-lo.
Mas quando você percebe que esse Jesus, ele até mesmo sendo humilhado, recebe ali uma coroa de espinhos, colocam sobre ele um manto de púrpura, no caso da cor roxa. É importante você observar isso, que púrpura, naquela época, era uma cor roxa, um tecido muito caro no sentido dessa cor, porque era dado somente para a realeza. Era um tecido muito difícil de se encontrar. Pegaram e colocaram sobre Jesus, vestido de púrpura, e zombaram sobre a sua realeza. Está lá em João, capítulo 19, versículos 2 ao 5. O próprio governador tentava levar Jesus somente para o caminho da humilhação, sem levá-lo para a crucificação. Olha só quando ele traz Jesus diante da multidão. Capítulo 19, versículo 5. Eis aí o homem. Jesus já está todo dilacerado. Na tentativa em que o povo pudesse, então, escolher Barrabás para a crucificação, ao invés do próprio Jesus. E aqui se cumpre uma palavra profética de Isaías, capítulo 53, versículo 7. Esse Jesus que se coloca à disposição, ele é aquele que está à disposição para se entregar por nós. Pilatos tentava provar a inocência de Jesus em capítulo 19, versículo 6 do Evangelho de João. Mas quando você observa isso, o próprio Pilatos relata que nenhum crime achou sobre ele. Você tem o capítulo 19, versículos 4 e 6 também. Mas a multidão, comprada pela própria religiosidade, pelos religiosos, gritava de forma veemente: crucifica-o, confirmando exatamente essa palavra que o próprio julgamento recaiu sobre o Cristo. O Evangelho de João também vai construir um Jesus soberano, um Jesus que está, mesmo diante desse sofrimento, sendo manso como ovelha muda ao matadouro. Vendo a multidão, esse Jesus vendo a zombaria, esse Jesus ele tem um reinado eterno e escatológico e poderoso. A condenação de Jesus ela não pode ser vista como um fracasso, mas ela é um caminho necessário para a glorificação do Cordeiro. Esse Cordeiro que veio para purificar o mundo do pecado. E aqui você pode trabalhar com os teus alunos mais uma pergunta. Você pode ir para a página 89 e trabalhar a pergunta 2 em sala de aula, faça isso. E eu quero perguntar a você, o que você está achando sobre essa aula e o que você acredita sobre a crucificação de Cristo? Ela foi necessária para a nossa salvação? Se você pode, comenta aqui. Vamos agora para o segundo ponto que trabalha como proposta do pastor Elenay Cabral sobre a crucificação, a morte e o sepultamento de Jesus. No segundo ponto, vale a pena você ler mais uma passagem, João 16, 16. Leia esse texto junto com os teus alunos e avance para o primeiro subtópico que trabalha sobre o caminho do Calvário. A declaração dos principais sacerdotes, sendo apresentada agora em João capítulo 19, versículo 15. Leia esse versículo, tá bom? Você vai perceber que essa declaração demonstra a rejeição clara sobre a pessoa do Jesus, ou seja, sobre a pessoa de Cristo. Dentro desse texto, você percebe agora essa rejeição do próprio poder religioso de Israel daquela época sobre essa visão teocrática desse Deus vivo. A liderança, então, rejeita esse próprio Jesus como seu rei, como Messias enviado, sendo citado de forma muito clara por Zacarias, capítulo 9, versículo 9 também. Dentro da narrativa bíblica, você vai perceber que essa ironia e essa contradição que está acontecendo aqui leva o povo agora a perseguir esse rei prometido, sendo influenciado pelos religiosos. O próprio Império Romano intervém. Dentro do texto, você vai perceber que Pilatos, por sua vez, tenta livrar Jesus dessa condenação. É importante você frisar isso. Mateus capítulo 27, versículo 24, vai encaixar aqui. Então, anota esse texto também. Publicamente, o próprio Jesus ele manda fazer uma placa e coloca por cima da cruz de Cristo, Rei dos Judeus. E isso demonstra o cumprimento da profecia do próprio Isaías,
capítulo 53, versículo 3. Ele foi rejeitado pelos homens. Olhando para essa visão do próprio Jesus, há uma visão da sua entrega. João 19, 16 traz essa confirmação. Para cumprir o propósito redentor do plano de Deus, ele se entregou voluntariamente. A cruz, ela não pode ser vista como instrumento de humilhação, de morte, mas ela pode ser vista de forma muito clara, aonde se revela o trono de Deus, o plano de Deus, a exaltação desse próprio Deus a partir dessa salvação. Efésios 1:7 fala sobre esse plano eterno. A cruz, ela demonstra algo interessante. A cruz, ela apresenta que a luz foi rejeitada. João capítulo 1, versículos 9 e 11 fala sobre isso. A cruz revela de forma muito clara que a verdade, ela passou a ser calada pelos homens. Lá em João 14:6, mas a cruz faz questão de demonstrar que o caminho estava bloqueado. E o que a cruz aponta para isso? Aponta que para ter toda essa verdade sendo anunciada, toda essa luz sendo conhecida, todo esse caminho desbloqueado, era necessária a morte de alguém. E esse Jesus que nós servimos, ele se entrega na cruz. O ato foi consumado no Calvário. A morte por nossos pecados foi realizada por ele. Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15 fala sobre isso. Hebreus 2,14 também confirma isso. A crucificação de Jesus não foi um acidente na história, mas essa crucificação demonstra a ação do amor de Deus. João 3,16, Romanos 5,8, a esse Jesus que foi rejeitado pelos religiosos que tentaram calar e silenciá-lo. É um Jesus que se entrega voluntariamente por você. Gente, que aula maravilhosa. Glória a Deus por isso. Vamos avançar. Vamos agora para o segundo subtópico do segundo ponto, que trabalha sobre a missão de Jesus que foi encerrada. Agora, a nossa observação bíblica está no capítulo 19, versículos 17 e 18. Pega aí e faça essa leitura em sala de aula. Essa simplicidade de Jesus, mesmo sendo soberano, em se colocar à disposição para a obra redentora. Jesus, ele subiu carregando a sua própria cruz a caminho do Gólgota, o lugar da sua execução pública. Era o local onde os romanos humilhavam os judeus, diante da própria multidão. O evangelista Lucas, ele destaca que Jesus levou sobre si a cruz, cumprindo então não só a pena, mas ele agiu de forma própria e voluntária. A própria Bíblia faz questão de escrever isso a partir de Lucas capítulo 9, versículo 23. Ao carregar o madeiro, Jesus ele assumia sobre si essa questão do nosso próprio pecado. Esse Jesus ele se colocava à disposição para isso, confirmando a profecia de Isaías 53:6. A crucificação entre dois malfeitores também é relatada dentro do texto de João capítulo 19, versículo 18. Ele estava no centro, dois malfeitores, um do lado e outro do outro, confirmando a profecia de Isaías 53:12. Você pode comparar aí os dois textos. A inscrição que foi fixada por Pilatos, como eu disse para você, Jesus o Nazareno, o rei dos judeus, João 19:19, também possuía um sentido político, mas também demonstrava a profunda verdade teológica que esse Jesus foi rejeitado como rei prometido pelos próprios judeus, confirmando Zacarias 9:9. A cruz ela foi vista como um instrumento de vergonha, mas ela se tornou um trono de forma muito clara da obra redentora de Deus. E nesse sentido, você percebe, à luz da Escritura, que algumas mulheres fiéis estavam ali perto de Jesus. João capítulo 19, versículo 25. O João também estava próximo nesse momento. Foi o único discípulo que a Bíblia relata que permaneceu até o momento da crucificação. A morte de Jesus, ela não foi um evento trágico, mas a morte de Jesus
ocorreu para cumprir o propósito de Deus, esse plano redentor para a nossa purificação. Paulo fala sobre isso em Romanos 5:8. A sua entrega voluntária é uma entrega para que você tenha reconciliação com Deus, para que tenhamos essa reconciliação a partir da redenção. Hebreus 9:12 vai confirmar isso. Agora você pode pegar a lição e abrir na página 89 e fazer a pergunta 3 em sala de aula para dinamizar aí junto com os teus alunos. Gente, que aula abençoadora. Não se esquece, se você pode, compartilhe aí, envia para o pessoal da tua igreja que participa da escola dominical esse vídeo para que possamos crescer juntos, e se inscreve também. Vamos agora falar sobre o terceiro subtópico, que desenvolve agora o sepultamento de Jesus. Agora chegamos na narrativa do sepultamento. Jesus está morto. Observe o texto de João capítulo 19, versículos 32 ao 38. Observe que depois da crucificação, nós vamos encontrar o plano redentor nisso aqui também. A decisão, por exemplo, de quebrar as pernas dos presos não aconteceu com o próprio Jesus. Observe o texto de João 19, 33. Muito pelo contrário, ele teve o seu lado perfurado, confirmando a profecia de Salmos 34, 20, que nenhum osso dele foi quebrado. Dentro da Escritura, você vai perceber isso se confirmando lá em João capítulo 1, versículo 34. Observe que sangue saiu do seu lado, mas ao invés de sair sangue genuíno, a própria Bíblia diz que saiu água, atestando então a morte do próprio Jesus. Olhando para a Escritura também, nós vamos perceber que esse Jesus trouxe para nós uma purificação espiritual. Esse Jesus trouxe para nós uma limpeza espiritual a partir do seu sangue. Essa manifestação visível da entrega de Jesus de forma voluntária, Mateus 10, 17, 18 diz que esse pastor se entrega por suas ovelhas, nos reconcilia agora com Deus, como Paulo disse lá em Colossenses capítulo 1, versículos 20 ao 22. Esse sepultamento de Jesus ele vai acontecer por obra de outra pessoa que foi convencida pelo Evangelho, foi alcançada pelo Evangelho. E ela é citada dentro da Bíblia como José de Arimateia. Lá no capítulo 19, versículo 38, ele se colocou à disposição porque era um discípulo oculto e ele teve a coragem de pedir o corpo de Jesus a Pilatos com muito respeito para sepultar. E esse homem era rico. Observe como isso é relatado dentro da Escritura para cumprir outra profecia de Isaías 53:9. José de Arimateia é influenciado a colocar de forma íntegra o corpo de Cristo no sepulcro. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte foi calada. 1 Coríntios 15, versículos 3 ao 4, demonstra que esse sepultamento de Jesus, ele teve um período para demonstrar a ação soberana desse Jesus que o evangelista João está trazendo para a gente. Ao terceiro dia, o túmulo ficou vazio. E a partir de agora, nessa proposta da lição, que no terceiro ponto nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus, como proposta do próprio pastor Helenay Cabral. No terceiro ponto, leia uma passagem bíblica, João 17, versículos 14 ao 23. Você vê Jesus orando pelos seus discípulos. O primeiro subtópico já trabalha de forma clara o túmulo vazio. Agora nós vamos observar o capítulo 20 do Evangelho de João, que apresenta de forma muito clara essa riqueza teológica e uma sensibilidade pastoral do próprio Jesus nessa ressurreição. Você tem uma passagem que vai te ajudar também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. A narrativa de João é a narrativa que demonstra essa experiência que Maria Madalena ela experimentou ao amanhecer. Em João capítulo 20, versículo 1, você percebe essa vitória, esse sinal da vitória de Cristo sobre a morte,
a partir de forma muito especial. Essa narrativa da própria ressurreição de Jesus, desse Jesus que vence a morte, demonstra agora algo relevante. Primeiro, a singularidade do relato de João é totalmente diferente da dos demais. Ele apresenta de forma muito clara a visita isolada da própria Maria. Depois ele vai apresentar a corrida de Pedro e João como discípulo ao túmulo, capítulo 20, versículos 3 ao 10. E é engraçado isso aqui porque você percebe de forma muito clara essa ação comovente da Maria em querer ver esse Jesus ressurreto, capítulo 20, versículos 11 ao 18. Essa experiência traz algo profundo, voluntarioso, pessoal nesse testemunho que João dá. Ele é a ressurreição e a vida. O Evangelho também ressalta que o sepulcro estava vazio, não só em si, mas também dá uma realidade escatológica, porque se Jesus vivo, ele agora é reconhecido, transformado, ele é aquele que morreu e ao mesmo tempo foi exaltado. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Maria agora, nesse texto, traz algo interessante ao ouvir o seu nome. Capítulo 20, versículo 16, evidencia esse chamado do bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ela vai aos seus irmãos, capítulo 20, versículo 17, anuncia os discípulos que ele está vivo. A ressurreição ela é confirmada como o plano de Deus, para confirmar também o propósito de Deus para nós que estamos nele. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios 5, 17 confirma isso. E essa ação gratuita de Jesus é uma ação poderosa que demonstra, então, essa visão que nós experimentamos da nossa crença em Cristo. Ele está vivo. E aqui você pode também dinamizar a tua aula. Você pode apresentar nesse primeiro subtópico, na página 89, a pergunta 4 da lição, para dinamizar a tua ministração. E pode avançar também, junto com os teus alunos, para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trabalha sobre a ressurreição como base da fé cristã. A ressurreição de Jesus ela não foi apenas um símbolo da esperança. Ela é um acontecimento real, transformador e físico também, tá? A ressurreição de Jesus é corpórea, física, e nós entendemos isso a partir da declaração de fé das Assembleias de Deus. Ele não ficou no túmulo. Você pode comparar também com o texto de Mateus, capítulo 28, versículos 6 ao 7. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. A ressurreição ela é literal, corpórea e significa que a morte ela foi aceita por Deus e esse sacrifício por nossos pecados realmente aconteceu. Romanos capítulo 4, versículo 25, 1 Coríntios 15, 16 ao 19, o mesmo Paulo também testemunha que ele teve um impacto com Jesus, um encontro com Jesus no caminho de Damasco, Atos 9, 4 ao 6. Ele também foi testemunho de forma muito clara para aqueles que viram a sua ressurreição, para os discípulos no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, versículos 13 ao 35. Ele também foi testemunha de forma muito clara para mais de 500 pessoas, em 1 Coríntios nós vamos ver isso. E ele é aquele de forma muito clara que está vivo, permanece vivo, e essa verdade também muda o nosso conceito de viver. Porque agora nós entendemos que Jesus é aquele que nos fortalece, que Jesus é aquele que nos transforma, que Jesus é aquele que nos dá vida, que Jesus é aquele que nos dá uma nova visão do nosso ser. Vamos parar para pensar sobre isso e espero que Deus fale com você de uma forma poderosa em Cristo Jesus. Caminhando agora, o último subtópico, o terceiro, fala sobre o Cristo ressurreto e a quebra da incredulidade. Neste terceiro subtópico e último da lição, percebemos que a ressurreição de Jesus não apenas comprova a sua identidade divina, mas também o seu poder de dissipar a incredulidade dos discípulos. O relato de João também traz algo interessante. Maria como testemunha ocular, João capítulo 20, versículo 18, a visita de Pedro e João no sepulcro, João capítulo 20, versículos 3 ao 10. Nós vamos ver também que os discípulos estavam reunidos a portas fechadas, em João capítulo 20, versículo 19, e Cristo apareceu lá, ressurreto, dizendo: Pai seja convosco. Inclusive, na aula que vem, nós vamos falar muito sobre isso.
Você vai perceber esse impacto dessa ressurreição, alegrando os discípulos em João 20:20. Essa ressurreição de Jesus é uma ressurreição real, demonstrando agora a sua missão em João capítulo 20, versículos 21 e 22. As aparições de Jesus, elas são mencionadas frequentemente nas Escrituras. Você vai perceber que esse Jesus, ele aparece também no mar de Tiberíades, lá em João capítulo 20, versículos 1 a 11. Ele trabalha em uma cena de forma particular com o próprio Pedro. Esse gesto de Jesus resgata o próprio Pedro, confronta-o para a sua missão. Esse Jesus também que nós encontramos na Bíblia é um Jesus que aparece ressurreto, transformando a dúvida em convicção, que ele está vivo. E finalizando a aula, você pode ler, então, a pergunta 5 que está na página 89 aí, junto com os teus alunos. E eu espero muito ter ajudado você em sala de aula hoje, para a glória e honra do Senhor Jesus. Que Deus use você na palavra. Quero te dar como dica ainda esse livro da própria CPAD, O Verbo se fez carne, você pode adquirir, é do pastor Helenay Cabral. Está no site, você pode fazer o seu pedido. Que Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus. Te aguardo por aqui na última lição do trimestre, lição 13, onde nós vamos abordar sobre a renovação da esperança. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, última do trimestre, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.